Você não tá deixando a peteca cair porque agora tá perto das festas de final de ano, eu tô cansado. Se você tá cansado, não aguenta mais olhar para a matéria, tá dando náusea, você vai contar aqui ó, com o professor Ricardo Coruja, você vai dar um likezinho aqui no nosso canalzinho para dar aquela força para a gente continuar fazendo aquele carreto de encomenda intelectual para que você cresça em termos de conhecimento e possa crescer mais e mais aí antes dos vestibulares que sofreram uma pequena alteração de calendário, né, pessoal, devido à pandemia. E hoje, eu trouxe um negócio muito especial pra gente, galera. Eu trouxe uma FUVESTinha linda, 2020-2019, com um único tema, que eles estão repetindo: sujeito. Análise sintática, senhores. Então vem aqui comigo que eu vou começar com o FUVEST 2020, depois eu pego um FUVEST 2019 e observemos como que a FUVEST está tratando destes dois assuntos. Vem aqui comigo. É o seguinte, quando a gente observa a maneira como o sujeito aparece nos grandes vestibulares, e neste caso aqui eu vou mexer com a menina dos olhos do Brasil, a nossa FUVESTinha, nós vamos tentar observar a criatividade desse vestibular. Eu sempre tiro o chapéu para a FUVEST, levando-se em conta a acuidade, a correção, a capacidade de ser uma prova limpa, objetiva. Eu sei, não é tão simples assim, mas ela não abre margem para subjetividade. E é muito interessante observar o quanto que a FUVEST preza por questões que são significativamente claras, ok? Dá uma olhada nessa aqui do ano passado, FUVEST 2020. Eu vou pegar uma canetinha amarelinha aqui bonitinha para destacar bem. Senhores, nós temos esse textinho. Eu já vou ler direto, tá? Texto é curtinho e tal. Aliás, eu nunca começo lendo o texto, tá, pessoal? Neste caso aqui é curta, a FUVEST ela é curta, grossa, objetiva, clara, direta. Eu já vou fazer isso. Olha lá, nós temos um depoimento aqui de um major. O carro furou o pneu e bateu no meio-fio, então eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou 2 dos 3 indivíduos e tentaram linchar eles. Vocês conseguem observar aqui que o linchar eles, né, pessoal, é um ato de fala, porque o correto seria tentaram linchá-los ou tentaram os linchar. Ok, não tem problema, nós falamos isso no dia a dia, até professor de português. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois de uma viatura do 5º Batalhão da Polícia Militar, afirmou o major. Vamos ver o que a FUVEST está pedindo? No português do Brasil, repara, deixa bem claro aqui, no português do Brasil, a função sintática do sujeito está aqui a nossa brincadeira, né, pessoal? Não possui necessariamente uma natureza de agente, ou seja, o sujeito pode sofrer, aí ele vai ser paciente. Ainda que o verbo esteja na voz ativa. Aqui está uma novidade, hein, pessoal? Então, ainda que o verbo esteja na voz ativa, ele pode sofrer. Vou dar um exemplo rápido de sujeito paciente. O Brasil foi descoberto. Minha carteira foi roubada. Percebem? Neste caso aí, o sujeito ele sofre uma ação. Agora, ele quer aqui que nós marquemos a alternativa, ainda que a oração esteja na voz ativa, nós temos um sujeito que sofre ação. Como eu disse para vocês, veja que o enunciado da FUVEST deixa bem claro. Isso aqui é típico da fala. Então vamos lá, pessoal, dá uma olhada rápida aí nas alternativas. Qual a alternativa correta em que eu tenho voz ativa? No entanto, o sujeito sofre ação. Eu acho que você já matou a brincadeira aqui. Alternativa A, o carro furou o pneu. Na verdade, não foi o carro que furou o pneu, não é? O pneu foi furado por um prego, por uma madeira, por uma lombada fora de hora, um buraco. Enfim, não dá para saber exatamente, não é? Mas o carro furou o pneu. Eu sei que o carro não é o agente de furar o pneu, e sim o paciente de sofrer a ação de ter o pneu furado. Aliás, é muito comum isso em alguns casos no português do Brasil. Se você disser ontem eu cortei o cabelo, reparem, você usou com o mesmo princípio de o carro furou o pneu. Ontem eu cortei o cabelo, a menos que você tenha parado na frente do espelho e realmente com uma tesoura fez ali aquele serviço maravilhoso, ok, você de fato cortou o cabelo, mas quando nós falamos isso, ontem eu cortei o cabelo, você na verdade teve o cabelo cortado, tanto que se em inglês você traduzir isso ao pé da letra, I cut my hair yesterday, a pessoa vai entender que você de fato cortou o cabelo. Você tem que falar isso na voz passiva. I had my hair cut, ok?
eu obturei o dente. Não, você teve o dente obturado. Maravilha, pessoal. É muito interessante a flexibilidade e a criatividade da FUVEST em abordar tal assunto. Maravilha. Vamos lá, seria essa questão aqui de nível mediano, não é difícil não, de nível mediano. Vamos subir um pouquinho o nível, mas nem tanto. Olha o que a FUVEST pediu para a gente em 2019. Senhores, eu fiz uma pequena edição de texto. O texto aqui ele tinha aproximadamente 9, 10 linhas. Não importa para a gente tudo isso, tudo bem? Aliás, a brincadeira residia exatamente aqui no trechinho final do texto que eu coloquei porque cabe no slide e também porque é o que interessa para nós. Aliás, pula o trechinho em amarelo que pertence ao texto retirado. Sobre o sujeito, tá aqui de novo a nossa brincadeira, pessoal. Sobre o sujeito da oração em que vivem, é correto afirmar que... Pessoal, é o seguinte, quando eu tenho aqui o trecho, aliás, eu que destaquei, coloquei bonitinho aqui para vocês, quando eu tenho o pedido para que vocês identifiquem o sujeito de um determinado verbo, a possibilidade do termo antecedente ser o sujeito é praticamente nula, porque seria muito fácil, vocês concordam comigo? Mas, se nós fizermos aí uma restauração do parágrafo do período, a possibilidade aumenta muito, não é? Eu vou pegar a parte que nos importa aqui e vamos lá descobrir o que ele está dizendo para nós. Vamos lá, eu vou até mudar aqui a canetinha, pegar uma branquinha para ficar mais bonito. O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos. Ao fazê-los ver sua condição presente, vamos primeiro preencher essa questão aqui de sintaxe e coesão. Ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ao fazer o que ou quem ver sua condição presente como parte de uma história. Eu acho que aqui você já sacou, não é? Ao fazer os indivíduos ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem. Senhores, quem vivem aqui no mundo e compreende este mundo? É evidente que isso daqui está retomando novamente o que, pessoal? Indivíduos, não é? Então, reparem que coesivamente, ao fazê-los, o los está retomando indivíduos e o vivem também tem como sujeito indivíduos. Por que ele não repetiu? Ao suportar o mundo em que os indivíduos vivem, porque não há necessidade. Seria uma redundância desnecessária, não é? Torna o seu texto, ao invés de enxuto, rápido, objetivo, em um conglomerado desnecessário de palavras. A alternativa que está dizendo isso perfeitamente, eu acho que vocês já conseguiram entender isso aqui, é a alternativa E. Ele está oculto, evidentemente, por quê? Porque não há necessidade de torná-lo explícito, um sujeito determinado simples, e seu referente é o mesmo do pronome os, em fazê-los. Perfeito, pessoal? Tudo na paz aí? Então, quando nós olhamos principalmente esta última questão, observem que é quase que uma polpa de fruta. Por quê? Porque eu tenho uma concentração de conteúdos. Além de sintaxe, nós temos aí também uma brincadeira com coesão por meio do pronome oblíquo átono que está retomando um termo antecedente. Aliás, estes mecanismos eles são importantíssimos para o crescimento do seu texto, da sua redação. Não esquece aí, ó, curte o nosso canalzinho, a gente vai continuar com muitas brincadeiras de sintaxe, de regência, concordância, crase, etc, etc, etc. Ao longo de todo esse tempo, fica aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção. Valeu!